Olá, você ser único e especial nesse universo, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, que são os signos opostos e complementares. Vamos lá? Então, contrariando a regra, eu vou começar pelo último signo do zodíaco. Como eu tenho um ascendente em aquário, sou meio do contra, então eu vou começar de trás para frente, tá bom? Então vamos lá. O signo de Peixes tem o seu contraponto no signo de Virgem. Uma coisa muito importante entender nessas oposições, que elas não são ruins. É uma parte do contexto da energia do Peixes que se complementa com a outra metade, que é o complemento de Virgem. Vamos dizer assim, um não vive sem o outro e um não está bem resolvido sem o outro. Por isso que muitas vezes você, por exemplo, que é de Virgem ou de Peixes, pode manifestar algumas características desses signos. Tipo, o virginiano tem alguns momentos que ele fica assim meio caótico, meio perdido e confuso. E o signo de Peixes, que muitas vezes vai querer ter uma mania de limpeza, de organização, de cada coisa no seu lugar, que seria uma natureza mais virginiana. Então, nós observamos na prática muito isso acontecer. Então, assim, o universo de Peixes é o universo do macro, da visão macro. Eu já falei inclusive isso em outros vídeos. É aquele que veio para perceber, intuir, sentir as coisas numa dimensão muito mais ampla, onde não entra muita regra, condicionamento, onde não anda muito junto assim com critérios, normas, entendeu? Dos homens, né? Da matéria e dos condicionamentos que nós criamos para sobreviver, que são necessários, né? Já o Virgem é justamente a ordem, a disciplina, o entendimento, as regras, as normas, né? E que a sociedade, cada um de nós, também precisa. O Virgem tem a visão do micro, o Peixes tem a visão do macro. Então, assim, muitas vezes a gente está numa fase ou num sentido mais virginiano, onde a gente está se prendendo ali em um detalhe, está preocupado demais com alguma coisa, a gente acha que tem que resolver aquilo de qualquer maneira e não para assim de repente para meditar, ver com outros olhos, ter uma percepção de um ângulo diferente, vendo de fora da situação e não querendo controlar, não querendo ter a exatidão, não ter realmente aquela disposição de que as pequenas coisas ali, se elas não ficarem corretas, nada vai funcionar, entendeu? Não, nem sempre. Às vezes é para haver uma desordem, haver uma sair fora do seu sistema, sair fora dos seus padrões para que você enxergue outras realidades. E aí esses complementos funcionam muito bem. Então, Peixes tem uma parte, Virgem tem outra, e os dois têm que se complementar. Um tem que aprender com o outro. Muitas vezes o Peixes tem uma dificuldade de ter um foco, um objetivo, e o Virgem é bom nisso. Mas muitas vezes o Virgem vai estar tão ali enfiado nos seus sistemas, dentro das suas caixinhas e rótulos, que não consegue sair disso e enxergar um pouco mais além e usar mais a sua intuição, a sua conexão espiritual com o seu eu maior, tá bom? Então, seguindo a sequência decrescente, vamos falar agora do signo de Aquário, que tem como seu complemento o signo de Leão. Então, no aspecto aquariano, o ser é descentralizado. Quer dizer, você está inserido no todo. Você faz parte, é um individualizado, mas está conectado com o todo. Parece até uma coisa assim muito de internet, né? E o leão já é um sentido mais individualizado, mais pessoal. O aquário é mais impessoal. Então, no universo leonino, o cara tem que fazer parte do negócio, ele tem que dar sua cara a tapa, ele tem que deixar lá a assinatura, ele tem que deixar de seu sangue, seu suor, suas lágrimas, ele tem que participar, ele tem que estar dentro, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ir com tudo, né? Esse é o arquétipo leonino, né? Vamos ter aí alguns leões meio desdentados, né? Mas essa é a ideia, né? Esse é o princípio. E muitas vezes com isso ele se perde, ele é tão pessoal, ele é tão passional, ele é tão intenso, ele é tão
Leão, que não para assim para respirar um pouco, olhar de fora, ver o que está acontecendo. Pera aí, vamos raciocinar, vamos pensar melhor sobre isso, vamos avaliar melhor a situação. Por que tem que ser assim? Aí entra justamente esse paradigma aquariano. Por que isso é assim, né? O aquariano tem sempre... Não, mas por quê? Todo mundo está fazendo, mas por quê? Só porque todo mundo está fazendo eu tenho que fazer também, né? Então ele coloca de repente um outro ângulo, uma outra visão, que pode não ser contrária, pode ser complementar a ideia inicial, mas já dá uma outra... A pessoa já sai assim um pouco daquele universo onde está muito intenso e às vezes pouco lúcido. E às vezes o que acontece? O aquário pode também estar querendo ver muito de longe, não está dentro, não está efetivamente participando, não está tendo o envolvimento necessário, está tudo muito na cabeça, está nas ideias, mas não necessariamente na prática. E aí é que entra o leão. Então o leão entra dizendo assim: aquário, bota o pé na estrada, bota a mão na massa, vamos lá dar a nossa cara a tapa. As ideias são muito boas, os pensamentos são ótimos, os projetos são incríveis, você é genial, você pensou coisa que ninguém pensou, você está ahead of our time, à frente do seu tempo. Mas nós estamos vivendo aqui agora, no hoje, e é preciso que a gente esteja lá de alguma maneira participando, senão a coisa não acontece. Então assim, um complementa o outro. E não pode simplesmente ir lá e querer assim fazer tudo acontecer sem que haja ali uma moderação, uma lucidez, uma certa elaboração mental, racional, algum tipo de projeto, esquema, para que a coisa aconteça e a gente não perca o controle dela, né? E não sai por aí se desgastando às vezes, muitas vezes tentando impor uma coisa, se aquilo realmente não está adequado a todos que estão em volta, tá bom? Então esse é o critério, vamos dizer assim, que se combinam essas duas forças, leoninas e aquarianas. Não são antagônicas, são opostas complementares, tá bom? O próximo da sequência é o signo de Capricórnio. Ei, capricornianos aí me ouvindo. Então, o seu complemento é Câncer. E aí nós temos uma dualidade bem interessante, né? O Capricórnio, vamos dizer assim, é o mais velho, é o ancião, é aquele que administra, o que vai governar ali, vai sistematizar, vai saber o que precisa, vai ter o senso prático, o pé no chão, vai procurar assim deixar de lado um pouco, né, as frivolidades, né, muitas vezes certos exageros e dramatizações e lidar com a situação tal como ela é. E o Câncer, ele já tem uma dramaticidade, ele tem um envolvimento emocional, muitas vezes uma certa infantilidade, não que eu esteja dizendo, até porque eu sou canceriano, né? Mas assim, não que eu diga que os cancerianos são infantis, mas tem lá no fundo um lado muito infantil às vezes, que faz com que ele leve as coisas para um lado que não é exatamente aquilo, né? Ele está dando um colorido àquilo lá do jeito dele, principalmente se tiver uma lua cheia. Quem é de Câncer sabe. Então assim, olha como um pode se irmanar ao outro, né? Como essa criança pode aprender com esse avô, vamos dizer assim, usando essa linguagem, o Capricórnio sendo o avô e o Câncer sendo a criança. O quanto a criança ensina o avô também. Por quê? Às vezes o Capricórnio não tem essa maleabilidade, não tem essa ingenuidade, não tem essa leveza. A criança, você dá um brinquedinho para ele pequenininho, que às vezes nem é tão caro, uma tampa de panela, uma latinha. Ele vai brincar muito mais com aquilo do que às vezes um brinquedo de alta tecnologia, né? Então ele sabe aproveitar e ser feliz com coisas simples, não precisa muita coisa. Mais natural, espontâneo, mais assim, leve, né? Acredita mais, não passou ainda por tantas dores e sofrimento. Então ele sempre acredita que é possível, que tem uma chance, ele idealiza, ele sonha. E muitas vezes o Capricórnio é o oposto disso e precisa do Câncer para entender. Então, Capricórnio, você tem muito que aprender com o Câncer, da maleabilidade, da naturalidade, espontaneidade, uma certa até ingenuidade canceriana,
E o Câncer tem muito que aprender com o Capricórnio na sua capacidade de concentração, senso prático e objetivo. Então é um casamento perfeito. E cada um de nós pode trabalhar as suas características opostas no signo oposto. Isso é muito interessante. Então, quem é de Câncer sempre vai ter um lado Capricórnio. Tem momentos que o canceriano fica bem duro, bem fechado, né? Que lembra um pouco mais as características do Capricórnio. E muitas vezes o Capricórnio vai ser muito derretido, muito sensível, muitas vezes até um pouco sentimental, que são algumas características também do signo de Câncer, né? Então, vamos para o próximo signo, seguindo a sequência decrescente, né? Então, vamos falar agora de Sagitário e Gêmeos. Então, esses dois signos, eles têm uma polaridade muito interessante. Por quê? O Sagitário, ele é representado inclusive por uma seta, por uma flecha. Então ele vai direto no alvo, ele sabe o que ele quer e ele se projeta naquela direção. E não mede esforços para isso. E quando ele realmente enfia uma coisa na cabeça, e alguma coisa que ele quer, que ele acredita, um ideal, causa, algo que ele busque, pode ter certeza que ele vai reunir todas as suas forças para chegar lá naquele objetivo, né? Do outro lado, nós temos os Gêmeos, que tem uma energia mais eclética, mais versátil, às vezes um tanto quanto dispersa também. Então, assim, eu gosto sempre de usar uma imagem entre Gêmeos e Sagitário, colocando Gêmeos como a secretária executiva, tá? E o Sagitário, o executivo. Então o executivo liga para a sua secretária e pede: olha, faça uma pesquisa para mim, quais são os melhores roteiros turísticos que eu quero fazer uma viagem com a minha família pela Europa, exemplo. E aí a secretária executiva geminiana, né, um exemplo, vai fazer todo esse apanhado de informações, vai ver todos os roteiros, os preços, os hotéis, os roteiros, enfim. Vai coletar todas essas informações e passar para o executivo, o chefe dela, vamos dizer assim, e aí ele vai decidir qual que ele quer fazer. Então, mais ou menos isso que acontece. Os Gêmeos, ele tem aquela capacidade comunicativa, versátil, ele olha em todas as direções, ele busca aqui, busca acolá, ele não se prende só numa coisa, ele tem uma riqueza, uma pluralidade, uma diversidade muito rica, muito interessante, muito interativa, muito que se comunica e se interage de uma forma muito rápida, muito inteligente e muito criativa, né? E temos ali aquele que precisa chegar a uma conclusão e definir o que é e o que não é, né? Sintetizar, chegar a uma conclusão e definir o que se quer. Então é muito importante, né, que essas duas forças se combinem. Então, todo Sagitário tem um quê de Gêmeos, que às vezes pode ser um pouco disperso, né, também. E todos os Gêmeos tem um quê de Sagitário, que às vezes pode ser um pouco também cabeça dura, teimoso, né? Então, isso é uma característica importante. O próximo signo, né, seguindo essa sequência, é o signo de Escorpião e Touro. Esse eixo Touro, Escorpião. Então, nós temos no signo de Touro a capacidade de se jogar nos abismos, de terminar tudo para começar algo novo, diferente, sem olhar para trás, de se jogar mesmo, sabe? Se jogar nos abismos, nos desafios e com tudo, e não pensar muito, simplesmente seguir o seu instinto, a sua paixão, a sua vontade. Já o touro não, ele planeja, ele organiza, ele sistematiza, ele calcula, ele avalia muito bem antes de tomar qualquer decisão. Então, às vezes a gente precisa ter um quê de Escorpião, que às vezes não é só cálculo, nem exatidão, nem certezas que vamos ter, né? E aí precisamos nos jogar realmente seguindo nossa intuição, nosso instinto, o nosso faro, algo dentro de nós, um apelo interior, né? E tem momentos em que a gente tem que estar mais bem preparado, mais bem organizado,
mais centrado, ter o pé no chão, o senso prático das coisas. Então, é uma combinação também importante que cada um deve procurar manifestar de acordo com as necessidades do momento, da ocasião, do que se está vivendo. É muito comum nós vermos pessoas de signos opostos terem uma relação amorosa, que pode ser um inferno na Terra, tá? De não se entenderem, porque são opostos, como podem ser as melhores uniões que possa imaginar que se existam. Tá? As uniões mais perfeitas não são os signos opostos, são os que a gente chama da tríade dos elementos, né? Da água, do fogo, da terra e do ar. Mas acontece muito essa união dos opostos que se casam ou que têm relacionamentos importantes em signos opostos, porque um tem que aprender com o outro, um tem que aprender justamente aquilo que o outro tem que ele não tem, e que por isso às vezes é difícil, né? Então, agora, concluindo, vamos chegar finalmente, arianos que já estavam ansiosos para chegar a sua vez, pois então, chegamos na sua vez, ariano. Olha, já foi um treinamento para paciência, viu? Então, Áries e Libra, os opostos complementares. O Áries diz, eu sou. O Libra diz, nós somos. Então, no estágio Áries, a alma ela precisa realmente ter uma maior determinação, garra, iniciativa, autoconfiança, ir por ele mesmo, independente do outro ou não dependendo do outro, né? Porque às vezes ele pode até ouvir, ele pode até prestar atenção, mas ele vai seguir mais aquilo que ele avaliou do que o outro disse, não só porque o outro está dizendo. Essa é a energia do Áries, né? E o Libra é aquele que vai fazer uma avaliação de tudo que está ao seu redor, vai pesquisar, vai ouvir opinião, vai ver ali, vai ver aqui, vai chegar a um consenso, e por isso às vezes ele fica meio confuso, né? São muitas versões, são muitas facetas, são muitas possibilidades, e qual delas seguir? Qual delas, ou como conduzir isso tudo de uma forma que a minha vida possa se estruturar melhor. Mas ao mesmo tempo ele tem o tato, a diplomacia, ele tem aquele se colocar no lugar do outro, que muitas vezes o Áries não vai ter, né? Que é mais ele, né? E aí, quando o Áries aprende a desenvolver algumas qualidades mais compassivas, mais se colocar no lugar do outro, mais tolerantes com as limitações e uma certa lentidão do outro, ele obviamente só tem a crescer com isso. Da mesma forma, o Libra, que deve procurar ter uma coisa mais arrojada, às vezes mais firme, mais bem decidida, mais confiante naquilo que ele é, para tomar suas decisões e aquilo que ele acredita, que seriam características do Áries, né, do arquétipo ariano, para que ele possa também ter um desenvolvimento melhor. E é muito comum pessoas desse, como eu já falei no mesmo caso, né, anterior, pessoas desses signos se ligarem de alguma forma. Apesar de serem até muito diferentes na sua maneira de ser, mas é aquilo que eu digo, um tem muito que aprender com o outro e um complementa muito o outro, tá bom? Então, olha, fica aí para vocês que estão me ouvindo, para você que está me ouvindo, e que possa aprender um pouquinho mais sobre esses arquétipos universais e as suas polaridades e as suas complementações. E se você que está aí me ouvindo tiver alguma dúvida e quiser perguntar, deixa aí embaixo nos comentários, que assim que puder eu vou estar respondendo. E quem gostou, olha, clica aí no gostei, compartilha com seus amigos. Quem ainda não se inscreveu no meu canal e gostou, se inscreva no meu canal, acione o sininho, porque tem gente que esquece de acionar o sininho e aí não vem as notificações do YouTube quando eu lanço novos vídeos, tá bom? Então, olha, que possa a grande luz iluminar o seu caminho, a sua jornada. Fique em paz, fique na luz. Do meu coração para o seu coração. Namastê.